Boa noite. Vamos nos colocar de pé para juntos cultuar ao nosso Deus. Amém? Amém. Hoje estava em casa preparando uma oração para nós fazermos agora cedo agora à noite, né? Perdão. E aí Deus me deu o Salmo 104. Eu vou ler rapidinho para vocês. Está escrito assim: entrem por suas portas com ações de graça e seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome. Amém? Amém. Hoje, mais do que palavras, que a nossa presença aqui seja um gesto de amor para Deus. Amém? Amém. Talvez você tenha tido um dia muito difícil, chegou aqui muito cansado, mas eu te digo uma coisa: isso agrada o coração de Deus. E aqui é o melhor lugar para você renovar as suas forças. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Essa noite, Pai, nós clamamos para o céu aberto nessa igreja, Pai. Senhor Jesus, derrame a sua Shekinah sobre nós, Pai. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Espírito Santo, desça como chama, como fogo, Pai. Pai, renove as nossas forças essa noite, Jesus. Vamos, igreja, ora, e quero escutar vocês orando comigo. Vamos, ore, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Jesus, tu és bem-vindo aqui, Pai. Nós necessitamos de ti. Obrigado por mais um dia por ter nos sustentado, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Jesus. Nós amamos a tua presença, Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui essa noite, Senhor. Eu navegarei. Aleluia, Jesus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
Será que você pode entender que você está no ambiente de adoração? Será que você pode entregar o seu melhor nessa noite? Será que você pode entender que obstáculos vão aparecer, gigantes vão se levantar, mas o Deus de Israel está contigo? Será que você pode entender que num dia difícil Davi apresenta o Deus e derruba um gigante? Será que você pode entender que num dia de batalha não olhe para o gigante, mas apresenta um Deus vivo? Você levanta a mão pro alto e começa a adorar o Deus vivo. A presença dele está real aqui no nosso ambiente. Deus está na casa. Espírito Santo tem a liberdade em nosso meio. Espírito Santo batiza quem tem que batizar nessa noite. Espírito Santo cura o abatido, levanta o desanimado. Ah, Espírito Santo tem liberdade. Espírito Santo, a tua presença nós queremos nessa noite. Clamamos a tua presença nessa noite. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo vai tocando em corações. Espírito Santo vai tocando, vai entrando em lares. Espírito Santo vai visitando. Espírito Santo vai tirando tudo aquilo que tem atrapalhado. Nós estamos num ambiente de adoração. Será que você pode quebrar o silêncio e começar a adorar o Deus vivo? Será que você pode quebrar o silêncio e começar a dizer o tanto que Ele é grande na sua vida? O tanto que Ele é importante? Entenda isso, homem separado, homem escolhido, homem que disse sim ao chamado, sim de pessoas. Começa a declarar: Senhor, eu estou contigo e não abro mão. Diga assim: Senhor, eu não olho para trás. Diga assim: eu descanso meu coração em Ti. Eu confio. O cairão ao teu lado, desce na tua direita, mas tu e a tua casa não será atingido. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos o teu nome. Ah, Senhor, queremos entregar o nosso melhor nessa noite. Sim, Senhor, olhamos para a cruz que está vazia porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, que amor é esse que nos conforta. Obrigado, que amor é esse que nos abraça nessa noite. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por cuidar de nós. Nos perdoa, Jesus. Somos pecadores. Erramos, temos dificuldades. Nos perdoa. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Você pode levantar a mão assim, dar uma melhor salva de palmas nessa noite. Pode tomar o seu assento glorificando o nome de Jesus. Toma o seu assento glorificando o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Eu só quero que você feche seus olhos por alguns minutos. O irmão já está se preparando para trazer uma palavra profética nessa noite, a palavra que Deus vai usar tremendamente a vida dele. Quero declarar sobre a tua casa que é tempo de você levantar a cabeça. É tempo de você continuar seguindo, avançando em direção ao alvo. É tempo de você olhar para a cruz. É tempo de você não se distrair, porque Satanás ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida em abundância. Ele cuida de você, Ele que sustenta você, a provisão vem dele. Tudo que você faz na vida, faça sempre o seu melhor. Entrega sempre o seu melhor. Se você trabalha com comida, se você trabalha com carro, se você trabalha com jardim, se você trabalha com obra, entrega sempre o seu melhor. Entrega o seu melhor. Independente se congrega com você, independente se não congrega aqui, independente se é da igreja do vizinho, independente se é de outra bandeira, mas sempre entrega o seu melhor. Tenha um coração grato, um coração apaixonado por Jesus. Entrega o seu melhor. Tem como se entregar o seu melhor nessa noite? Qual é o seu melhor? O seu melhor orar para alguém? Qual é o seu melhor abraçar alguém? Qual é o seu melhor estender a mão para alguém? Qual é o seu melhor ligar para alguém? Qual é o seu melhor mandar uma mensagem para alguém? Qual é o seu melhor? Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado.
Deus quer extrair o seu melhor. Deus quer extrair o seu melhor, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Estenda a mão para cá, vamos orar para a vida do Ramon. O Ramon vai estar pegando a palavra nessa noite. Eu creio que Deus já deu uma palavra no coração dele. Glória a E eu Deus. tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através da vida do Ramon. Deus tem usado muito ele onde ele tem ido. Deus tem feito grandes coisas. Deus trouxe para cá de um jeito, agora já está de outra maneira. Então é só o começo de uma longa história, uma caminhada com Deus. Não é oportunidade, é cumprir um propósito junto. Não é oportunidade, mas é cumprir um propósito junto. Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite, mais uma vez, nós engrandecemos, nós entendemos que o Ramon é do Senhor, ele é servo do Senhor, a palavra é do Senhor. E ele tem um compromisso nessa noite, compartilhar a palavra. O primeiro compromisso é com o Senhor, o primeiro compromisso é com a Bíblia, o segundo compromisso é com o Senhor, e depois o terceiro compromisso é com as ovelhas. Então usa ele tremendamente, Jesus. Usa tremendamente, que a partir do momento que ele abrir a boca, que não seja ele, mas que seja o Senhor. Que não venha ser só uma palavra de visita, mas de morada. Em nome de Jesus, que todo aquele que entrou por essa porta com o coração muitas das vezes triste, desanimado, chateado, vai sair daqui pulando, saltando de alegria. Nós amamos essa noite. Aleluia! Nós clamamos visita, batiza quem o Senhor tem que batizar, toca quem o Senhor tem que curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acho que você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A presença de Deus aqui é real. Glória. Queria primeiramente agradecer o pastor novamente pela oportunidade. Obrigado, Graça. Gostaria de agradecer o pastor novamente pela oportunidade. Gostaria de agradecer os irmãos pela comunhão, que a comunhão nessa caminhada cristã é muito importante. Não existe um corpo ao qual o braço está amputado e o braço ali fazendo o que tem que fazer e o corpo fazendo outra coisa. Verdade. O corpo, ele é corpo. Aonde a cabeça é Cristo. Amém? Tá ligado? Tudo isso. Obrigado. Amém. Não, beleza. Sem problema. Amém, meus irmãos. Hoje, a pregação, o que Deus tocou no meu coração já tem um tempo, é ministrar e ensinar a respeito do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Talvez tem pessoas aqui que entendem isso. Entendemos que o Pai, tem muito se perguntar, o Pai é o Criador, o Filho, Jesus Cristo é o que morreu na cruz, mas quando você pergunta a função do Espírito Santo na Trindade, às vezes a pessoa não tem certeza exatamente qual é a função do Espírito Santo na Trindade. Então, quando Deus colocou no meu coração essa ministração, é isso. É passar para os irmãos o que o Espírito Santo faz através da sua vida. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Depois, ao longo da pregação, nós iremos correr um pouco pelo texto, ok? Do capítulo 2. Mas, por enquanto, gostaria de ler capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu vou... É antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Repete comigo. Um som como de um vento. Um som como de um vento. Muito forte. Muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam sentados.
e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Repete o final aí: conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então sabemos que o Espírito Santo capacita. Mas antes de eu correr um pouco, vamos entender aí um pouco do que aconteceu antes desse dia do Pentecostes. Jesus veio, como todos já sabemos, morreu, deu a vida por nós, morreu ali naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ficou durante 40 dias ali, ok? Entre os irmãos. E a vinda do Espírito Santo, melhor, deixa eu não atropelar uma coisa com a outra, mas vamos lá. E ele ficou 40 dias ali. E ele, antes dele subir ao céu, ele lembra os irmãos: ei, fiquem aqui até que eu envie o Consolador. Lembra de João? Logo no início ali do meu ministério, ele diz que o Espírito Santo iria nos batizar. Fiquem aqui na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Amém? E aqui em Lucas 24, capítulo 24, versículo 49 e 53, diz assim: Jesus, antes de subir aos céus: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, serem revestidos do poder do alto. Depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoravam e voltaram com grande alegria para Jerusalém. Agora aqui, ó. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Da Páscoa até Pentecostes são 50 dias. O tempo que Jesus ficou com eles foi 40 dias. Então quer dizer que eles ficaram buscando, adorando a Deus durante 10 dias. Eles não ficaram parados. Eles não ficaram perdendo tempo. Eles ficaram por 10 dias buscando a Deus. Amém? Mas isso tudo gera uma promessa que já estava desde o Antigo Testamento, Joel, que diz, lá Joel capítulo 2, versículo 28, diz que o Espírito de Deus cairia sobre toda a carne, todas as pessoas. A vinda do Espírito Santo era um cumprimento das Escrituras, aquilo que Deus já tinha revelado ao homem há muitos anos atrás. E o que eu acho interessante é o nível de amor de Deus com as nossas vidas, com a vida do ser humano. Deus, Ele criou o homem e soprou ali o fôlego de vida. E Ele andou com o homem até a desobediência. E o problema do pecado, meu irmão, além já é um problema do pecado, mas o problema do pecado é aonde ele nos leva para longe do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele quer ter uma relação de amizade com o homem. E Ele se rebaixa, e Ele vem querer morar em tendas com o povo de Israel. Depois o povo de Israel desobedece e se desvia dos caminhos do Senhor novamente. E ali ele nasce de uma virgem e ele anda com nós, como ser humano. Da mesma forma que nós aprendemos a ser santo, Deus, quando veio, Ele aprendeu a ser homem. Ele encarnou no corpo de homem. E tudo que eu e você passamos, Jesus também passou, mas não pecou. Glória a Deus. Verdade. Ok? E Deus se rebaixou
E quando eu digo se rebaixou, porque estamos falando de Deus. Ele veio como um homem, porque ele queria ali, entregar a vida por nossa vida, por amor a nós. E quando ele ressuscita, ele envia o Consolador. E hoje Deus, ele não só anda com nós, mas Deus habita dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Maior é o que está em você do que está no mundo. Crente que fica com medo de macumba, o que é isso? Cadê a autoridade espiritual que Deus, o Espírito Santo, te deu? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Então quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Dentro da teologia, tem de várias matérias que a gente estuda ali. Eu posso estar errado no que eu vou falar, tá? Mas não é nada que vai desviar ninguém se eu estiver errado, não. Mas a matéria que estuda sobre o Espírito Santo é o único que vem à cabeça que tem dois nomes. Um é paracletologia e outro pneumatologia. E paracletos no grego significa consolador, advogado ou ajudador. E esse nome eles deram porque foi assim que eles, como que eu posso dizer, definiram o Espírito Santo no Novo Testamento. E pneumatologia, que vem de pneuma, que significa vento ou sopro, que vem do grego, que vem do hebreu, o ar, que também é vento e sopro. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E temos aqui um exemplo, Gênesis 2:7, essa expressão do vento. Soprou-lhe Deus nas narinas o fôlego de vida. O Espírito Santo, dentro da teologia, ele chamamos de a terceira pessoa da Trindade. E não é a terceira pessoa da Trindade porque ele é menos importante do que o Pai e o Filho. Não, ele é Deus de igualdade como o Pai e o Filho. Apesar, nós temos um Deus só que se revela em três pessoas. Colocamos ele como terceira pessoa da Trindade, que foi assim que foi revelado no Novo Testamento. O Pai e o Filho, depois vem o Espírito Santo. O Pai andou com Adão no Jardim do Éden. O Filho andou com nós nessa terra para dar a vida por nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. E o Espírito Santo ele está desde o início da criação. Em Gênesis 1:2, ele aparece já no segundo versículo da Bíblia. Ok? A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Glória a Deus. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele aparecia de forma temporária. Ele não habitava, ele aparecia de forma temporária. Tanto que podemos ver ali Moisés, quando reúne os 70 ali anciões em volta da tenda, o Espírito sai de Moisés e vai para os 70. E aqueles 70 começam a profetizar. E que eu acho interessante essa passagem, que vem Josué ainda inexperiente, tadinho, era novinho ainda, não era muito convertido. Ele vem lá, vê dois fora do arraial profetizando. Meus irmãos, a palavra de Deus ali não revela exatamente o que é essa profecia. Mas ao longo do tempo vemos ali Saul também, que pessoas viram de longe que ele estava profetizando. Alguns estudiosos dizem que a forma deles profetizar que estava ali, eles estavam num tipo de êxtase. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. E possivelmente agiam de forma que não era normal aos olhos do homem. E às vezes acontece dentro da igreja, né? Às vezes tem um camarada lá cheio do Espírito Santo, solta um sapatinho de fogo, começa a marchar. Aí vem um Josué da vida. Ô, Moisés! Tem dois fora do arraial ali, profetizando, cheio do Espírito Santo. Aí Moisés vem
assim: ei, tá com ciúme por mim? Quem dera se todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele aparecia de forma temporária. E toda vez que ele aparecia para levantar homens para libertar o teu povo, quando o seu povo estava sob opressão de outras nações. E temos ali Juízes, por exemplo. Quantas vezes homens foram levantados e cheios do Espírito Santo para libertar o povo de Israel? E o caso mais triste foi Sansão. Sansão, a palavra de Deus falava que o Espírito se apossava de Sansão. E Sansão saía batendo em todo mundo, saía limpando os filisteus, sem medo. E o caso de Sansão é o caso mais, assim, visível, que Deus não tem neto, tá? Deus tem filho. Os pais de Sansão eram crentes. Sansão não era crente não, Sansão era todo desviado. Ele não tinha um pé na igreja e outro no mundo, ele estava com os dois no mundo. Mas por causa de uma promessa, de uma aliança que Deus fez com os pais dele, que é levantar ele para libertar o povo de Israel, Deus realizava o propósito dele. Lembra-se, Deus tem um propósito com os seus planos. Então ele usa quem e na hora que ele quiser. Glória a Deus. Não se iludam. Fulano é ali, ó, chega até revelação, não sei o que. Ei, não é fulano, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Amém? E voltando para Sansão aqui. E Sansão, ele não brincou com o pecado. Ele sambou com o pecado. Ele abusou. Diferente de José, diferente de José, que viu a mulher de Potifar e saiu correndo, que nem lá na minha terra fala, perna para quem te quer. Ele não ficou ali brincando com o pecado. Ele correu. O pecado não é uma coisa que a gente fica resistindo, não. O pecado é uma coisa que a gente vira as costas e tchau. A gente foge do pecado. Sansão não fez isso. E a última aliança que ele tinha, que eram os seus cabelos, ele entregou o segredo para o inimigo. E ele corta literalmente aquela aliança. E o mais interessante aqui, assim, interessante em termos, né? Que quando o pessoal veio atrás de Sansão, os filisteus, ele nem percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Às vezes tem pessoas tão enterradas no pecado e não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo está amortecida. Não consegue. Não está sensível pela voz do Espírito Santo. E ali ele foi humilhado, mas pela misericórdia de Deus, o cabelo dele cresce, símbolo de aliança. E ali no último ato de atitude, ele mata os filisteus ali e acaba perdendo a vida também. Amém? O Espírito Santo, algumas funções do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos passear na Bíblia, hein? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Meus irmãos, para convencer alguém de alguma coisa, você tem que saber. Sabe o que eu quero dizer? Não tem como você evitar o pecado se você não saber o que você está pecando, se você não sabe o que é pecado. E para a gente saber o que é pecado, a gente tem que ter entendimento da palavra do Senhor. Isso daqui é o que meu pai sempre falou. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o manual da vida. Quer saber o que é certo e errado? Lê a palavra do Senhor. E já vou deixar um dever de casa para vocês. Ler o Salmo 119. Tá inteiro. Mas por enquanto que eu vou já dar um spoiler. Salmo 119, 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, versículo 15. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos.
Se tiver tudo escuro aqui, ó, tiver várias pedras aqui, qual a possibilidade de você tropeçar? Imensa, né? Se tiver tudo escuro, você não consegue enxergar. Primeira pedra quebra, pá, pum, caiu. Mas quando você tem a luz, que é a palavra de Deus, você sabe onde você vai pisar. Glória a Deus. Como o pastor citou a vez passada aqui, uma pregação do Patrick lá, né? O arrependimento é você mudar de caminho. Poxa, não tá legal. Bom, aqui, ó. É deixar Deus direcionar. É ser sensível à voz do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo nos guiar. Amém? O Espírito Santo, ele tem sentimentos e ele pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E o Espírito Santo também tem ciúmes. Ou pensais que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem ciúmes intensamente. Tiago 4:5. Então, só estou resumindo aqui, tá? O Espírito Santo também tem amor, mas eu só quero citar esses dois aqui, tá? Ciúme, entristecer. A gente entristece o Espírito Santo quando nós fazemos aquilo que não é do agrado do Senhor. O Espírito Santo tem ciúmes quando nós colocamos ídolos no lugar onde era para estar Deus. E às vezes a gente pensa, bota assim na cabeça, ídolo é aquele que a gente dá pro joelho e começa, né? Não é. Às vezes o ídolo é o teu marido. Às vezes o ídolo é a tua esposa. Às vezes o ídolo é um parceiro, uma parceira que você tanto quis. Aí você consegue, aí começa a parar de ir para a igreja. É o seu trabalho. E tantas outras coisas que poderiam estar no lugar do Senhor, mas nós colocamos como prioridade nas nossas vidas. E como fortalecer o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Como sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Eu aprendi isso com um homem que veio há aproximadamente 2000 anos aqui nessa terra e deu a vida dele por nós, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele frequentou a escola rabínica. Ele entendia da palavra, ele frequentou uma escola. Ele estudou a Bíblia. Bom, na época a Torá, mas ele estudou a palavra Bíblia na época, que era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus, quando cresceu, quando era uma criancinha, ele participava da escola Kids, podemos dizer assim. Jesus Cristo, como eu falei, ele foi como cada um de nós. Ele jejuou 40 dias, 40 noites para começar o seu ministério. Ele orava. E tem várias passagens na Bíblia aqui que ele passava a noite toda orando. E o mais interessante, como eu já falei aqui, ele tinha comunhão. Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, ele tinha comunhão com os irmãos. Meu irmão, uma brasa fora da fogueira, ela apaga. Às vezes dentro da igreja, a gente tenta caçar perfeição dentro da igreja. No dia que você vê uma igreja perfeita, por favor, não entra dentro dela, você vai estragar aquela igreja. A igreja é um lugar cheio de pessoas com imperfeições, mas são pessoas querendo buscar santidade, são pessoas que vieram feridas e que precisam ser curadas. E eu sempre falo, o melhor lugar para você praticar o amor é dentro da igreja. Que aqui são pessoas com pensamentos diferentes, ideias diferentes, jeitos diferentes. Que aqui a gente, às vezes, tem que suportar. E às vezes a gente tem que pegar a palavra e falar, meu irmão, ó, a sua atitude está errada. Porque dentro da casa de Deus é assim, sim, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, até meia-noite, hein? Amém. E Jesus fazia tudo isso porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele, como Deus, ele sabia o que era necessário para ser forte, para conseguir exercer o ministério. Ele foi obediente em todos os caminhos, até nisso. O Espírito Santo de Deus, ele sela para garantir a salvação.
Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13, 14. Bom, cada um aqui está selado pelo Espírito Santo, Aleluia. para garantir a herança da salvação. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, o Hernandes Dias Lopes, lá da minha terra, Nova Venécia, mas ele é bem conhecido aí no meio evangélico. E ele disse algo que eu concordo com ele: a salvação é quase impossível você perder ela. Como é que é? Isso. É quase impossível você perder a salvação. Se você for selado por Cristo, é quase impossível você perder a salvação. Ah, mas aí eu faço isso. Ei, não é o que você faz que garante a sua salvação. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Ah, então quer dizer que eu posso voltar à vida antiga, voltar a beber, voltar a fazer aquilo? Não, até porque se você foi selado pelo Espírito Santo, as coisas velhas se passaram. Né? Se você foi selado pelo Espírito Santo e você entendeu o Evangelho, as coisas do mundo se passaram. Você não tem mais prazer naquilo que já destruiu a tua vida. Você escolhe as mesas corretas. Você foge da mesa dos escarnecedores. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Esse é o Deus que habita dentro de você. É o onipresente, que do mesmo jeito que Ele está aqui com você agora, Ele está lá no reino de Deus intercedendo por você. Aquilo que te faz chorar, Ele está lá no reino intercedendo por você. Enquanto você está aí trabalhando, enquanto você está servindo na obra de Deus, Ele está ali intercedendo por você. E é tão bom você sentir a presença de Deus mesmo na angústia. Quando você passa por angústia, você sente uma paz, você sente o Espírito Santo de Deus cuidando de você. Nos momentos difíceis, o Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Amém? Está acabando. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus, Ele capacita. Amém? O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, lá em Êxodo 35, 31, 35, na construção do tabernáculo, Ele capacitou ali Bezalel e Aholiabe na área de projetos, como bordadores, na área de artesanato, capacitou eles também para que ele pudesse ensinar aos outros. E no Novo Testamento, ele capacita? Oxe, não capacita. 1 Coríntios 12, 8, 10, os 9 dons do Espírito Santo. O dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé. E essa fé aqui, se você tem fé por causa do Espírito Santo, tá? Mas tem uma fé diferenciada, que é um dom. Essa fé é aquela que você faz mover montanhas, tá? Tem a fé de crer, tem a fé da salvação e tem a fé do milagre. São duas fés diferentes. Amém? E todas as duas é o Espírito Santo que capacita. Dom de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, interpretação de línguas. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu creio. Pode dar, né? Pode dar, não pode? Não vai dar microfone não. Eu creio. Aqui, ó, Davi, meu irmão Ramon, Wembley, Denis, o senhor, aprenda essa nova coisa. Eu creio em cada um aqui
Se você buscar o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te capacitar. Glória a Deus. Mas tem que buscar. Aleluia. Tem que buscar. Seja você a pessoa que, ei, tem um endemoniado ali, chama o Emily. O Emily é cheio do Espírito Santo, vem que ele expulsa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja você, Bruna. Ou, estou enfermo, coloca a mão em mim, Bruna, ora. Glória a Mas Deus. você tem que acreditar, tem que buscar, tem que mostrar que quer. Seja você o servo usado, o vaso. Amém. Às vezes o pastor, às vezes ele recebe cada ligação, né, pastor? Não sei, ele nunca me falou nada não. Mas às vezes, tem certeza que todo pastor é assim. Recebe ligação, ai pastor, eu vi um vulto aqui em casa. Não é assim? Ai, vem cá orar. Ei, rapaz! Homem! Seu sacerdote da tua casa, rapaz! Aleluia. Mulher! Seja profetiza! Pode perder tempo falando, conversando fiado. Profetiza sobre a tua família! Seja cheio do Espírito Santo! Amém? Vamos buscar os dons espirituais. E eu creio, não sei se vocês creem, eu creio que ainda hoje pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo. Que ainda hoje, nesse culto aqui, pessoas vão falar em línguas, pessoas vão receber o dom de cura, pessoas vão receber o dom da palavra, pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, deixa eu ver aqui se eu falei tudo mesmo. Vamos voltar ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. Vamos dar continuidade aqui. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando você está aí, vai conversando aí com o Espírito Santo. Vai buscando. Rasga o teu coração a presença do Espírito Santo. Eu vou lendo aqui. Depois, se quiser até acompanhar, ler em casa, mas vai buscando o Espírito Santo aí, vai conversando com ele no seu íntimo. Capítulo 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Para vocês que não entenderam, foi mais ou menos assim que aconteceu. Vou tentar trazer no dia de hoje. Estava ali a Lagoinha Walk, reunida em um culto de terça-feira. Glória a Deus. E de repente, eles, durante aqueles 10 dias, eles ficaram buscando. Em oração às 6:30 da manhã, oração 10 horas da noite, dia de segunda-feira. Porque essa igreja aqui ela ora. Não está parada. Glória a Deus. Agora parado da dentro. Não está parada. A gente busca. Por isso que eu creio no poder do Espírito Santo e no que ele pode fazer. Porque eu não estou falando uma igreja parada, eu estou falando com uma igreja que busca. Glória a Deus. Então a igreja da Lagoinha Walk, de repente, eles esperaram um certo tempo em oração, em adoração a Deus, rasgando-se, quebrantando na presença de Deus. E de repente veio um vento. Aleluia. E pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Pessoas começaram a falar em língua. Pessoas começaram a ser batizadas. Pessoas começaram, a visão humana começaram a agir de forma normal. E o povo que estava ali fora começaram a ouvir um barulho diferenciado. Aí meu creio assim, chega um indiano aqui. Ei, essa igreja é brasileira, mas eu estou escutando e falar em tamil, na minha língua natal. Chega um inglês aí, porque está ouvindo um barulho, que é algo estranho aqui dentro. Eles querem ver o que está acontecendo aqui dentro. Ei, eu estou ouvindo falar em inglês, mas não é uma igreja brasileira? Glória a Deus. O que esse pessoal está fazendo? Tem um negócio diferente aqui. Como ali aconteceu? Eles estão bêbados. Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que tem várias denominações que não é continuista, que não crê nos dons espirituais até hoje, o dom do Espírito. Mas
Quando eu vejo um irmão dentro da igreja, cheio do Espírito Santo, eu sou pentecostal, desculpa aí, né? Começa a marchar dentro da igreja, começa a falar língua estranha, começa a rodar. Oi, é exatamente o que aconteceu ali. Eles estão bêbados. O mundo carnal, eles não entendem o que está acontecendo ali. Aí fica aí um lazarento com boca de ferro, língua de concreto, queixo de aço, não dá um glória a Deus e fica criticando quem está cheio do Espírito Santo. Aleluia! E eu creio, meus irmãos, que ali a palavra de Deus diz aí no capítulo 2 que 3.000 homens foram convertidos à palavra de Deus. E é o que eu creio que essa igreja que vai fazer. Pessoas vão ali fora que vão ver o movimento aqui dentro. Elas vão ser atraídas pelo Espírito Santo aqui dentro. E o Espírito Santo, através das nossas vidas, da vida de cada um que está aqui dentro, vai ser transformado. Seja um vaso, seja templo do Espírito Santo. Busca, jejua, ora. Não perca tempo. Não perca tempo, meus irmãos. E para finalizar, grupo de louvor, não sei se foi de louvor aqui. Aleluia, Santo Espírito. Glória a Deus, aleluias. Ô Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo diz assim no 1 Coríntios capítulo 13. Vou saber a passagem toda de cabeça, não, mas vou passar um resumo aqui. Ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria inútil. Se eu tivesse fé que movesse montanhas, dom de profecia, de nada valeria se eu não tivesse amor. E eu creio, tenho fé que o Espírito Santo de Deus quer capacitar. Mas mais do que qualquer dom do Espírito Santo, é os frutos do Espírito Santo. E para finalizar, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 3. Mas os frutos do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Assim encerra essa pregação. E antes de eu encerrar, passar o microfone ali para o pastor, pode se levantar, por favor, em nome de Jesus. Cadê os intercessores dessa igreja aqui? Os intercessores, Luiz, Tássio, pastor, Taquense lá atrás, o Michael, Felipe. Em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos fazer algo diferente aqui essa noite. Vamos fazer, eu creio que o Espírito Santo quer batizar. Eu não sei vocês, eu creio. E eu estou aqui pronto para receber dons do Espírito Santo. Eu já falo em língua, eu já tenho o dom de língua, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero algo que pode edificar o meu próximo. Eu quero algo que eu possa estar curando uma ferida do próximo. Que seja o dom da palavra, o dom de cura, o dom de profecia. Eu quero mais, Espírito Santo. Eu gostaria que os intercessores aí, as mulheres também, que ficam de plantão, começassem a orar. Gostaria que vocês fossem em cada visitante e começassem a orar. Coloca a mão sobre ele, começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a buscar o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Santo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Bendita teu nome, Jesus. Bendita teu nome, Jesus. Glória a Deus. Bendita teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo começa a mexer em todas as estruturas desse ambiente que estamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Meus irmãos, pode ficar em adoração aí, pode ficar em adoração, pode buscar Deus, vai, continua, vai buscando ao Senhor, sem cessar, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer 2 apelos aqui, enquanto os irmãos vão sendo cheios do Espírito Santo, enquanto você está sendo tocado agora pelo Espírito Santo, eu gostaria de fazer um apelo aqui, 2 apelos. Aleluia! Gostaria de fazer um convite essa noite. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Antes de eu passar para o segundo convite, talvez você ache que eu conheço Jesus. Eu cresci ouvindo falar de Jesus. Mas o aceitar Jesus não é apenas você saber o nome dele. Aceitar Jesus é você aceitar ter intimidade com o Pai. Aceitar Jesus é você andar e caminhar com Ele todos os dias da sua vida. Aceitar Jesus é você ter uma relação íntima com o Pai. Esse é o aceitar Jesus que eu estou te oferecendo aqui hoje. É trazer Ele para a sua vida como Zaqueu trouxe. Convido Jesus para entrar na sua casa, trabalhar na sua vida, mexer em todas as suas estruturas. É desse Jesus que eu estou falando com você hoje. É o que vai te transformar. O segundo convite: se tem alguém aqui que já serviu na casa do Senhor, mas por causa de alguma decepção, por causa de algo que te feriu, te desviou, saiu, afastou dos caminhos do Senhor, eu te digo assim: tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Venha caminhar com a gente. Vamos voltar para o papai. Venha voltar para o papai. O papai está de braços abertos. O filho pródigo, o Espírito Santo foi buscar ele lá no chiqueiro. Lá no chiqueiro. Não permita que ele precise ir lá no chiqueiro te buscar.
Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Volte para a casa do papai. Papai está de braços abertos. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa de palavras bonitas. Ele só quer o seu coração. Amém. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala da igreja com a paz do Senhor. Amém. E antes de mais nada, eu quero aqui falar o quanto estou feliz hoje na casa do Senhor. Eu estou tão feliz, vocês não fazem ideia. Hoje meu marido esteve aqui pregando e eu quero
falar que o Ramon é uma semente espiritual. Eu orei pelo Ramon 7 anos para que ele pudesse voltar para a casa do Senhor. Ele é uma semente espiritual e não tem como eu estar mais feliz aqui hoje. Então não desista, porque por algum tempo eu pensei, essa semente não vai dar mais fruto. Por algum tempo eu pensei em desistir de semear na vida dele, de continuar orando. Mas o Senhor me surpreende. O Senhor me surpreende. Eu não esperava que o Senhor faria tanto. Eu não esperava ver meu marido no altar. Mas o Senhor, Ele continua sendo Deus. Ele não sai do trono. A graça dele superabunda. E eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, versículo 6 ao 7. Semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu acho que eu não preciso de muitas palavras aqui. Nós entendemos que nós colhemos conforme nós semeamos. Aquele que muito semeia, ele colherá muito. E aquele que pouco semeia, ele colherá pouco. Vocês já observaram e pararam para pensar, quando vocês viram uma árvore, um dia ela foi uma semente. Às vezes, você está pensando que a sua semente, sua oferta, ela é pouca, mas ela é muito. Porque é tudo que você tem. E se você semeia com alegria, com vontade, você está entendendo que tudo é do Senhor. Você está entendendo que Ele te permitiu. Então agora eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem estar vindo aqui, semear suas ofertas de amor, semear também aquele que não pode, a sua oferta espiritual, como um dia eu semeei. Possam estar vindo, irmãos, eu convido vocês para vir entregando dízimos e ofertas aqui no altar. Senhor Deus Pai, nós te consagramos esses dízimos e ofertas, Pai. Nós sabemos, Pai, que está sendo semeado, Pai, em terra fértil, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque através dessas ofertas, Pai, vidas estão sendo transformadas, Pai. Nós temos projetos, Senhor. O Senhor tem abençoado através dessas ofertas, Pai, os projetos dessa igreja, Pai. Lá em Goiânia, Pai, o Senhor tem abençoado. Aqui na Inglaterra, o Senhor tem abençoado, Pai. Pai,
Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe os seus filhos, Pai. Que o Senhor multiplique os seus celeiros. E aqueles que não têm hoje, Pai, que o Senhor possa os abençoar, Pai, para que possa, Pai. Senhor, dê sabedoria, dê a eles inteligência, Senhor, criatividade, Pai, para crescer, Pai. Abençoe, Pai, todos aqueles que ofertaram, que não ofertaram, mas estão ofertando o seu coração nessa noite, Pai. Nós te rendemos em graças, em nome de Jesus, que é santo, que é poderoso, que vive está. Amém. Tá cantando aí, ó. Amém, vamos se colocar de pé, vamos se colocar de pé. Hoje nós temos ali na cantina um arroz carreteiro feito com muito amor, né? Tá muito bom, o cheiro tá muito bom. Quinta-feira nós temos aula de Muay Thai, temos um tempo de GC, um tempo de palavra. No domingo nós teremos um culto abençoado. Tá chegando o nosso camp, você que não fez ainda a inscrição, corre que dá tempo, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Eu creio totalmente no que o Senhor tem feito aqui na cidade de Woking. Tem pessoas que estão sendo ativadas, libertas, e o inferno está perdendo. Ele sempre foi perdedor e ele nunca vai ser vencedor. Na quarta-feira à noite nós temos, na quarta-feira 6h30 da manhã temos oração, na sexta-feira 6h30 da manhã temos oração. Somos uma igreja que estamos clamando a presença de Jesus, somos uma igreja que estamos orando. Então, quando nós estamos orando, buscando, ativando, fazendo algumas coisas, então sempre vai haver problemas, circunstâncias. Então, nós vamos estar orando, buscando, clamando pela presença de Jesus, porque é Ele que te protege, é Ele que te guia, é Ele que te renova, é Ele que te dá o ar todo dia. Então, lembra-se disso, você é blindado, você é protegido, você é filho, você é escolhido por Deus. Aonde você pisa os teus pés, a palavra chegou. Aonde você pisa os seus pés, é um agente de milagre chegando. Aonde você pisa seus pés, tem libertação, tem cura através da sua vida, porque o Espírito Santo que habita aí dentro vai te usar, quer te usar e diz assim, ó, eis-me aqui, você que quer. Amém? Estenda a mão para cá. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, vão com todos, tenham uma noite abençoada, não deixa de ir embora sem passar ali na cantina, sem comer, sem se alimentar, sem tenha comunhão ali com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, boa noite.